gente tem uma pergunta aqui bem complicada para vocês. A gente já afirma aqui e quer saber a opinião de vocês. A gente tem na figura do Arrascaeta e do Bruno Henrique, obviamente, os grandes emblemas, né, dessa geração. Uma geração que começa muito marcada por Gabigol pelo gol do título em Lima, em 19. Com a jogada desses dois. Com a jogada, a participação direta desses dois. E com o Jorge Jesus, né, com a figura daquele time. Esses dois caras, para vocês dois, e aí fiquem à vontade aí, ou para o ímpar ou Porrinha, para responder primeiro. Eles estão, na de vocês, lista de top 10 maiores ídolos da história do Flamengo? Sem dúvida. Os dois. Os dois. E aí, Michel? Tô com o Pet também. Top 10. Top 10. E se eu reduzir para o universo de top 5, entra alguém? Ou é difícil pra caramba? Então, tem que pensar. Marcelo Smigo. Não, é difícil, é que nem aquela dança das Porque pra cadeiras. Quem vai sair pro outro senta na sentar? mesa? Pra mim vamos tem lá. uma Zico- tríade. Zico Pra mim tem uma é- tríade que não tem Zico como Leandro tirar. Júnior. Zico Leandro Júnior. Beleza, Isso aí tô com acabou. Os outros dois a gente vê de onde que vai Tô tirar. com você. E aí talvez um dos dois entrasse na minha, mas aí é uma questão mais particular minha, que eu acho que é até diferente da maioria. Que Mas pra, aí, mim, quem entraria? pra mim é o Arrascaeta. O Arrascaeta. Pelo tempo que esses caras estão vestindo a camisa Sabe do qual que é o Flamengo? diferencial do Arrascaeta pra Tem mim, a pro Bruno? Dinho É que ele também, continua sendo hoje, o Arrascaeta continua sendo hoje um dos principais jogadores Do time. e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E tá o mais Bruno, velho, o Bruno, né? ele é ídolo, ele continua sendo importante, continua sendo esse, mas ele nem titular absoluto teria mais. Tem um fato. Então, assim, pra mim, o Arrascaeta foi construindo isso, né? Porque houve um momento em que era mais Bruno Henrique e Gabigol na época, o Arrascaeta era importante, mas era o terceiro elemento Era um pouco mais daquele trio. coadjuvante dessa Um dupla. pouquinho mais Um pouco coadjuvante do mais, que eles. E quem é- Mas ele foi se mantendo e foi virando o principal Hoje protagonista. ele é o Hoje ele 01. é, exatamente. Hoje ele é o protagonista do Flamengo. Exatamente. E tá 6 anos mais velho do que em 2019, né? Exato. Isso que eu acho mais legal e mais bizarro, né? Porque é raríssimo você ter um jogador que fica tanto tempo, temporada após temporada, defendendo a mesma camisa. E esses caras ficaram aí 5, 6 anos, estão indo para 7 anos, defendendo a mesma camisa e conquistando o título todos os anos. Os maiores Então, vencedores da história do Flamengo. o Arrascaeta, 1 ano e meio atrás, a galera tá mal, mas o cara consegue manter ali um ano e meio, mesmo dentro do alto e baixo do ser humano, ele tá entregando aí pô, em altíssimo nível. Muita coisa. Depois de 6 anos. O Arrascaeta 25 é o prime, né? Ele é melhor que o Arrascaeta 19, não? Porque tem tanto assistência como a E, artilharia. gente, quando eu falei melhor que 19, eu não tô dizendo que 19 ele foi mal, tá? Pelo amor de Deus, Sim. ele foi Em números, gigantesco, é. Pô, mas esse ano em ele é performance, em números, em protagonismo, como Eu acho disse que tem o Pet. outros anos que ele jogou mais bola do que 19, inclusive. Teve. Pra mim, com o Domenech, ele jogou mais bola que 19, 2020, se eu não me engano. Mudou tanto. Eu não acho 2019 a melhor versão do Arrascaeta pelo Flamengo. Acho que tem outras. Qual é a melhor versão? É a desse Talvez a ano? desse ano seja a melhor versão. É. E assim, só pra gente relembrar aqui, né? Vale lembrar que naqueles dias que precederam o jogo contra o Bayern de Munique, muita gente falava que ele tinha que ser banco naquele jogo. É verdade. Isso tem alguns meses, Tem um gente. Isso não tem muito tempo alguns atrás. meses se dizia que a Arrascaeta e Que ele Pedro não podia jogar junto. Que ele não combina com o estilo de jogo do Felipe Luiz, que ele não isso pressiona. Não podia ele jogar não junto com o Pedro, né? Eu não podia jogar Rolou essa história pouquíssimo. Rolou Futebol é uma Cara, mas é montanha-russa. impressionante mesmo, porque não conseguia recompor o sistema defensivo. Ele Ninguém teve discute isso hoje. Uma Acabou. fase também Essa discussão com acabou. a condição física um pouco abaixo. Mas o cara tá aí, depois de 6 anos, entregando um horror. Irmão. Ano passado todo mundo falava que ele só aguentava 60 minutos, né? Olha aí. E esse ano a maioria dos jogos aí sai com 80. joga quase Não, e o cara sempre 85. inovando, pô. Tu vê a trancinha que ele lançou nesse último jogo, já é diferente a parada, né? Mas só que você tem mais lugar de fala, que tu adapta aí o Black. Mas tu vê, ele tá Você sempre um queria cara poder fazer carismático. Você queria poder Vai na fazer. Capelle, pô. Se eu for só na Vai na Capelle, tu vira tran. Mas O dá. Smigo provavelmente nunca faria, mas ele queria ter a possibilidade de Ele fazer. queria ter o poder de escolha. É isso. Além disso, ele é carismático. Eu acho que ele é mais carismático que o Bruno Henrique, que fala menos. E o Não Thiago, aí é Neves o contrário. disse que Ele não ia dar certo. ele não ia dar certo, porque ele era muito tímido. Muito tímido. E o cara simplesmente virou o maior jogador do Flamengo Dessa atual geração, time hein? aqui. E eu tava achando que na final da Libertadores o herói iria sair desses dois, né? Mas o futebol é tão doido que acabou sendo o Ele bateu Danilo o escanteio. herói. O Arrasca bateu o escanteio. Mas assim, aquele gol, né? Porque 2019, a jogada, pô, do Arrascaeta, passe pro Bruno Henrique, pro Arrascaeta pro Gabigol, né? Isso. Em 22, o Pedro faz 12 gols na Libertadores, na final, Gabigol. gol do Gabigol. E aí, 25, eu fiquei, ou vai ser Arrascaeta, Foi legal que as ou vai pessoas ser não Bruno esquecem. Henrique, né? E aí, foi o Danilo, que talvez nem jogaria se o Léo Ortiz estivesse à disposição, Total. né? Ele até estava, estava à disposição. Estava. Aí naquele mas papo de tava. vestiário, o Felipe Luiz conversa com o Léo Ortiz. Ele é muito coerente, o Felipe Luiz. Por exemplo, ele dá muito mérito para quem está titular. Quem merece estar ali, quem mostrou no treinamento e tal. E também ele mantém, pô, o cara veio, entrou.
por né, o outro machucou e tal. Mas o cara tá bem, ele manteve o cara, do que botar o que tá voltando do DM, talvez sem ritmo. Muito Não, tempo vou sem manter o jogar, que tá né? jogando, irmão. Vai jogar o que tá dando segue certo. uma coerência. Só tem uma coisa que não muda. É o Léo Pereira, que, pelo amor de Deus, também joga todos os jogos, né? Impressionante esse cara. Impressionante. E eu Bem acho demais. que ele só não tá na seleção brasileira numa boa, sem ficar dando rodeios. Pelo extracampo ali, pela história lá da mulher atual. Troca, o negócio de né? Éder Militão. Então, Passa mas assim, repassa. O Militão machucou, hein? Militão machucou. Então é agora, meu. Passa ou repassa? É agora, irmão. Pega essa brecha aí, é agora. O ambiente abriu. É agora, irmão. A É. fenda abriu pra você. Vambora. Mas será que chegou no Ancelotti essa história aí? Ah, chega, irmão. Chega, né? mas chega. Aí o Ancelotti sem gente entender sabe. nada. Mas quem é fulano? Quem é Beltrano? Irmão, Mas era esse daqui, zagueiro era de não lá. sabe jogar com esse zagueiro. No meio do futebol, parada mais que ele, Chega. jogador não gosta é esse negócio de furação de olho, troca-troca de casar. É Ninguém complicado. gosta. Mas a gente, pra gente não aprofundar e não gerar Porque problema. aqui não é o Léo Dias também. Não vamos gerar seguir. esse problema todo. Mas vamos falar. Não, e detalhe, Léo Dias foi importante também nessa conquista, né? Ele prometeu, Teve comunicado. ele Teve prometeu comunicado. que não ia Não ia explanar se meter, nada. não ia E aí, atrapalhar. tranquilo, né? Tranquilo. Não atrapalhou o ambiente. Não atrapalhou. Então, inclusive, Léo Dias é sempre bom ter essa amizade, É né? verdade. O Mundial tá aí, hein, Léo Dias? Por favor. Tamo junto, Léo Dias. Amigo! Agora, me pediram pra perguntar. Os dois já passaram o negócio de Gabigol? Porra, muito tempo. Pra mim, sim. Eu tô superei Arrascaeta Cara. e Bruno Henrique Ah. já superaram o Gabigol. Em números sim, mas eu acho que... Idolatria pro torcedor rubro-negro, Isso, tá? Aí que eu acho que passou mais ainda, justamente porque esses dois não deram nenhuma mancada com a camisa rubro-negra, Camisa como do o Gabigol. Corinthians. Não vestiu camisa de adversário. Nenhum dos dois foi pego embaixo da mesa de bacará no poker lá no cassino. Que? Do De Gabigol. Bacará. Não tava lá debaixo. Bacará, isso não é da Tava minha lá, época não. não, amigo. Tava lá debaixo da mesa. Porque, meu irmão, se tu é Flamengo, irmão, porra, mas tu imagina o Romário, Não. tá na boate, chega. Ei, meu irmão, é o Romário, tô aqui mesmo, tô aqui na bagunça. Um Ronaldinho Gaúcho, chega ali naquela foto da piscina, porra, ele tô Sabe o aí. que eu achei mais bizarro do que o Bacará? O Gabigol deu um rateou. E também sobre a camisa do Corinthians? Foi ele ter roubado o holofote de uma conquista para falar sobre a saída dele dentro de campo quando o Flamengo é campeão da Copa Aquela do entrevista dele, mal pra caramba. Brasil. Ali, para mim, ele tentou se colocar à frente do Flamengo. O Gabigol tem alguns episódios, né, de querer ser sempre o centro das atenções e acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo pode brilhar. Esse é o É no momento. seu momento. Mas acho que isso é muito individual, né? Eu acho que sim também, mas acho que pra muita gente o Gabigol... Não, pra muita gente não é. Acho que nenhum dos dois conseguiu construir uma relação com um torcedor igual o Gabigol já teve em algum momento. Esse bagulho Nem o Arrascaeta e o da Muricy comemoração. nunca chegaram nesse nível. Isso aí. Mas eles estão construindo de uma outra forma, Positiva, cada um à sua sem maneira, mancada. Sim. também um nível de idolatria absurdo. Eu lembro uma coisa do Gabigol que me incomodou muito, foi quando ele repostou, ou postou uma arte lá, que era uma bandeira, o Zico com uma Libertadores e com uma cara meio assim, xoxa, e ele abraçado em duas Libertadores, assim, e eu achei ali uma parada meio de comparação, que tipo, eu sou maior que o Zico agora, Mas lembrando pela conquista, só um detalhezinho. o Zico tem um Mundial. Só esse. O Zico nunca vestiu camisa de outro Só isso, time aqui no E Brasil. esses dois aí, Bruno Henrique e Arrascaeta, de repente o golzinho que eu falei aqui da Libertadores, né, seria de um deles, pode ser contra o PSG, né? Cara, eu vou te Olha aí. falar, se um desses dois faz um gol contra o PSG, Aí esquece. Imagina. eu acho que eles começam a pular uma fila de uma galera. Tipo nesse quem? negócio de top 10, top 5. Eles entram numa prateleira específica. Pô, né? cara, você faz gol no Mundial, cara. E assim, Gol de título no Mundial, depois de ganhar. Esses caras ganharam 3 Libertadores, cara. O Três Nunes não brasileiros. vai gostar 3 disso. brasileiros. E aí faz um gol no Mundial. É. Cara, a brincadeira começa a ficar num nível alto. Sarrafo e outro muito alto. ponto é que o Bruno Henrique tem contrato até dezembro de 2026, né, até ano que vem. Inclusive deu até a declaração que talvez termine É. no Flamengo ano que vem. E o Arrascaeta acabou de renovar até 2028, podendo chegar até 2029. Então a gente vai ver 10 anos do Arrascaeta Caramba, é vestindo mesmo, cara. a camisa do Flamengo. Tem esse mesmo. detalhe, né? Então ele vai ganhar mais ainda. As ele duas vai carreiras ganhar estão mais. em construção. Sim. Não, E não há nenhuma perspectiva do Flamengo não disputar título de novo. Não, ano que vem. invariavelmente eu acho que ele vai ganhar mais uma ou duas Libertadores, assim. Tranquilamente. Se der tudo a lógica, Sim. ganha uma, perde um ano, aí ganha outra. Vai Isso ganhar um não é brasileiro, tudo. vai ganhar uma exato. Copa do Brasil. E a gente estava falando fora do ar, né? Eu estava vendo a próxima edição da Libertadores, cara, vai ficar entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. River Plate Se já tá tiver fora, né? investimento, River Plate vai para a Não Sul-Americana. Um Fluminense, se virar SAF, um Botafogo se tiver investimento.
Isso Vai ficar entre também os faz brasileiros. uma diferença quando a gente compara com os ídolos dos anos 80, da turma do Zico, que era outra Libertadores, era outra realidade, Sim. era pedrada, tiro, porrada e bomba, Sim. era hostil mesmo jogar lá fora, só classificava um de cada grupo. Tem vários fatores ali, ou não tinha VAR. A atenção Porra. que o clube brasileiro dava também a Também. Libertadores era diferente. Não tinha tanta vaga, né? Não tinha tanta vaga. Esse Dizem, ano o inclusive- São Paulo vai de Esse maneira ano- culposa. Não, Daqui a só pouco o time classificava- rebaixado vai para Libertadores. Sem querer, sem intenção de... Mas assim, na década de 80, dizem até que foi esse Mundial do Flamengo, essa Libertadores, esse Mundial do Flamengo, que meio que começa a fazer a virada de chave Desperta na galera. desse título continental ser mais relevante do que os títulos que até o estadual era mais relevante. mais até O certo Campeonato ponto. Carioca, às vezes, poupava na Libertadores para jogar o Carioca. Sim. Rolava isso. A E galera, hoje vai com sub-20 no molecada mais nova tá falando, esses caras velhos aí são malucos. Tão malucos. Não é. Acontecia isso de verdade. Outra comparação, a gente está na vibe do comparar. Então, essa aqui tem que ser feita, não tem jeito, né? E a gente colocou para trazer mais elementos para a disputa, os títulos conquistados até agora pelo Felipe Luiz e os conquistados por Jorge Jesus. Também não consideramos ali a Taça Guanabara e nem a Supercopa, tá? E se ganhar o Derby das Américas, vai contar? Ai, não sei. Que Talvez, é tipo né? uma Taça Guanabara É uma gourmet, né? Supercopa, vai. É uma Supercopa, É uma Supercopa. Uma Taça Guanabara a nível internacional. A gente contou aí. Mas é um jogo só, né? A gente evitou aí os jogos tipo Supercopa, títulos de um jogo Sim. só. E trabalhamos aí com, vamos começar aqui com o velho primeiro, Libertadores 2019, Brasileirão 19, o Carioca de 20, aí ele se despede ali, pandemia. Temos o Felipe Luiz estreando com o título em Copa do Brasil, sequência ele tem um Carioca 25, uma Libertadores 25, Brasileirão 25 e a possibilidade do título mundial. Vamos por um momento esquecer a possibilidade do mundial e trabalhar com o que já temos. Essa disputa aí, Pet, e aí, tem jogo? Cara, eu acho que você tem várias formas de você avaliar isso, né? O Flamengo ganhou o Brasileiro de 2019 de uma forma muito mais incisiva do que o Flamengo venceu em 2025. Tá. O Flamengo atropelou muito mais gente em De 19 braçada. do que atropelou em 25. Isso dito, o Palmeiras, vice-campeão brasileiro desse ano, ele é o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. É pontuação de campeão. Ou É a pontuação, seja, ele seria campeão em, sei lá, eu não tenho aqui de cabeça, mas sei lá, em 7 de 15, em É. 8 de... É um negócio assim É. desse nível. Sim. Ou seja, Então, teve assim, um adversário mais difícil. O nível competitivo que foi esse ano foi diferente. Mas aí a gente começa a Mas tentar... isso torna o trabalho do Felipe melhor, porque tinha mais competição, Então, ou o Jesus era tão Como mensurar? brabo que ele exato. criou o IAC? Qual que era? Era o Flamengo atual que estava um pouco mais baixo e mais próximo, ou era o Flamengo da época que estava muito mais alto do que os outros que também... Isso é difícil fazer difícil. essa Tem um avaliação. componente aí do 19 com Jesus que não ganhava há muitos anos a Libertadores. Então Sim. tinha um peso a Tem, mais. lógico. Tem. Ele foi desbravador ali. Ele fez um jeito o time jogar, botou o Brasil todo. Cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Se hoje existe Abel Ferreira, multicampeão no Palmeiras, Sim. se deve a esse cara É aqui. verdade. Pô. Mas ontem eu estava ao vivo lá no canal do Ben Show, se inscreva. Se inscreva, por Você sabe favor. qual foi a diferença de pontos do Flamengo pro Santos no Brasileirão de 2019? Eu não lembrava. Por favor, diz aí. 16 pontos. É. O Flamengo fez 90, o Santos fez 74. Pô, 90 é absurdo. 90 é absurdo. É a maior pontuação, Ai, né, de pontos 90, corridos com 20 sim. times, né? Então 16 pontos, gente, são o quê? 6 rodadas, né, de diferença. Ele mexeu nem no videogame, tu faz. Nem não. no videogame, Você larga. nem no Brasfoot você ia começando, Você né? larga, Fica pô. chato, É, fica tu larga. Fica fala chato. assim, não Gente, quero. 16 pontos de diferença pro segundo colocado. É. Checa aí, Goro, pra ver se eu não tô falando besteira, mas eu vi isso ontem. Cara, é muito ponto. Muito ponto. E a Libertadores de 2019 é muito mágica, né? Por isso que o Smigol falou, né? 38 difícil. anos. Eu Tinha acho que o aquele time do peso. Jorge Jesus era mais encantador, né? E até ouvindo rubro-negros antigos, a galera falava, pô, esse time lembra muito o time do Zico. A gente sabe que o Flamengo vai ganhar. A gente só não sabe de quanto. Você quer ver como é que a gente pode Falava tentar isso, Quando a mensurar gente ia isso? pro estádio, meu pai falava, tá parecendo o time do Zico, que dava a sensação assim, do ganhar eu já sei que eu vou ganhar. Agora a dúvida é ser 3, Como? 4. Os Os Pois próprios é. jogadores falaram que eles falavam isso internamente, né? Tipo, que era a vitória pré-jogo, na certa. pré-eleição. Vitória certa. Mas assim, o que eu acho que vai determinar isso é, você imagina, no ano que vem, começa ali Brasileirão e tal, não sei o que vai até começar mais cedo, se algum time começar a estourar, sei lá, um time aleatório, que é o Cruzeiro, 3 contratações, o time começa a voar, você acha que a comparação do Cruzeiro vai ser, esse Cruzeiro joga igual o Flamengo de 2019 ou joga igual o Flamengo de 2025? Porque essa comparação existiu com o Botafogo recentemente, essa comparação foi feita com o Palmeiras em algum momento. O Flamengo de 2019, ele é a marca, comparação ele é- com os outros. ele é o marco. Todo mundo compara-se a esse Flamengo de 2019. Isso vai mudar depois disso? Eu acho que não. É igual a Olimpíada, né? Que tem aquele recorde olímpico, né? Parece que esse É é isso. a marca a ser batida. Exato. Né? Mas você chegou àquela marca, né? É isso.
Só que, tudo bem, isso aí talvez é a resposta de vocês, então? É Jesus? Eu acho que é Eu muito acho que pau a sim. pau. Eu acho que é muito pau a Mas pau. eu não acho muito distante também. É, não. porque também tem um ponto que advoga contra o Felipe, né? Assim, na verdade ajuda o Jesus mais do que contra o Felipe. É que ele foi embora. Foi embora. A gente só pegou o hype dele. Sim. A gente não pegou o Jesus. Ele empatando com o Rezende, sendo xingado lá em Que, Moça gente, Bonita ia contra o Bangu, acontecer. 1x0 Bangu. Ia acontecer. Só que ele algum nunca momento. voltou, né? Eu acho que ele quis tornar a imagem dele Particularmente, meio. eu acho a melhor decisão imaculada. dele de carreira da... Não fala baixo que o Felipe pode estar pensando nisso também. não, pelo amor de Ganhei Deus. tudo, vou lá pra Espanha, vou pra outro pode ser canto. também, pode ser. Mas também. o Jesus já tinha uma carreira consolidada, o Felipe tá começando. Né? Tá Tem essa começando. diferença. Pô, mas aquilo, tipo, no Flamengo, ele já zerou o game. Já Pô, mas zerou então, algo. né? o Jesus tinha uma carreira consolidada. Mas qual era a carreira consolidada de Jesus? Títulos do Campeonato Nacional, do Campeonato Português. Mas ele tinha uma carreira. Então, O sim. Felipe não tem. Mas o Felipe não tem e já ganhou tudo isso. Pô. Absurdo. Aí isso não faz o Felipe ser maior que Jesus? Eu Eu acho que não ele sei. tem uma carreira já. Não, assim. se você for Felipe- pegar... não Felipe- tinha, Não, né? não tinha, que eu quero dizer, eu entendi o que o Pet quis dizer. Cara, ele tem 1 ano de carreira. Ele Sim. bateu 1 ano agora. Mas, real, porra, né? tu vê a sagacidade do Felipe Luiz. Ele recusou proposta de ser auxiliar na seleção brasileira, de dirigir clube na Europa, Sim. mediano. Ele falou, não, vou fazer aqui o 17, sub-17, vou pegar e ganhou. Vou pra base aqui, porra, oportunidade sub-20. Ele foi, cara, muito inteligente, né, o Felipe Luiz. Ele foi aprendendo e ele foi campeão no 17, no sub-20, campeão do mundo, assumiu o Flamengo e botou em prática o plano. Eu acho ele muito inteligente. Ele deve ter também, é óbvio que ele tem, se ele tem um plano pro time cada jogo, ele tem um plano ali com a mulher dele, com a esposa dele, com a família, um plano de carreira. Com certeza. E todas as competições que ele disputou pela primeira vez, tirando a Copa do Mundo de Clubes, ele ganhou, né? Copa do Brasil, chegou no meio do tiroteio, Verdade. campeão. Carioca, pela primeira vez, disputou campeão. Libertadores e Brasileiro. Enaltece mais ainda a curta carreira dele, É. saber que antes dele o Flamengo contratou os melhores técnicos Tite. disponíveis Mano, no o mercado. Tite, cara, técnico O da Tite, seleção brasileira. o Rogério Ceni, que é da nova geração, considerado um dos Que eu melhores. acho um baita treinador. O experiente, o Tite, né? Rodar. Renato Gaúcho, Renato. que também já foi considerado um dos melhores aí. Então, fora os gringos, que vem de tudo, francês. Paulo Souza, Vitor Pereira, pô, Domenech Torrent, teve uma galera. então, cara, ninguém conseguiu. Sampaoli. Era o time, tinha muito desse time aí. Basicamente, é uma peça ou outra que agregou, que melhorou. Mas quem deu jeito, quem botou pra rodar em alto nível, foi o Felipe Luiz. Se você pegar individualmente, Felipe Luiz versus Jorge Jesus, pra você, quem é mais seu ídolo do Flamengo? Pra mim é o Felipe Luiz, até porque tem todo o histórico de jogador. Exato, né? Então, assim, isso aí pra mim não tem mais discussão. completo, O né? que eu tô tentando discutir aqui é o time, né? O Quem fez, pacote. quem fez jogar O pacote mais bonito, completo, melhor, exatamente. Quando eu penso no pacote, quando eu avalio assim, um atleta, né? Cuidado com o que você vai Caraca, falar. que susto. Calma aí. eu fiquei um pouco... Como é que é a sua avaliação de pacotes, pacote. amigo? Quando eu penso assim numa embalagem Não completa. faz muito movimento. Você está aqui no meio do... muito- Tá ali, É, ó. eu penso a galera também tá no- passando aqui, dando tchau pra gente. Não, tô falando sério, na figura, no ser humano, na figura, no personagem. Sim, E eu acho, entre os dois, o Felipe Luiz ainda é um cara mais legal do que o Jesus. Jesus tinha uma marra, tinha aquela uma marra, um verniz. Todo técnico português que veio sofadão, aqui era pá. meio marrinha, né? O Felipe Todos. Luiz não tem isso. O Felipe Luiz me lembra mais o Zico, na humildade, explica bem, vai pra coletiva, olho no entrevista olho, dele é responde tudo, é um cara super solícito. Eu acho o Felipe Luiz um cara mais maneiro. Se a gente fosse trazer para o mundo corporativo, esquece futebol, tá? Você tem um funcionário que em 1 ano de carreira bateu todas as metas. Todas as metas. Assim, num nível absurdo. É. E aí a gente pega no mundo corporativo também um funcionário que tem uma bagagem, uma experiência enorme que bateu as metas. O que é mais impressionante? Para mim, humildemente, é o cara que em 1 ano de carreira bateu tudo que um cara já muito mais experiente conseguiu. É isso. Isso, gente, sem a... E é melhor tu investir no sem a funcionário emoção, novo. né? Sim, Enfim, do o que número aquele frio. que já Beleza, tá. dá razão, isso aí. O funcionário mais novo ainda tem muita lenha para queimar. O outro já está É perto isso. de aposentar É e fazer entrar no. Seria Jorge Jesus mais mágico, né? Mais Perfeito. representativo. E mais patamar, assim, que você sonha atingir. É. Que foi o que o Encantador, falou muito bem, Bruno né? Pet. Todo o time fica, mas parece aquele time de 19 do Jesus. Ele virou meio que uma marca. Uma né? referência. Uma Referência. Aí do Felipe Luiz, é isso. Campeão, importante. Cara, E vai ganhar mais, né? Cara, Felipe, a Se ele performance continuar, dele é né? absurda. É, vai continuar, vai continuar. É absurdo. Bom, esperamos que continue, até porque... Não, se o Emerson falou, eu acredito. O Emerson tá lá dentro, pô. Falou, Tá lá, é. Confia, tem informações, pô. Agora, Deixa eu ver aqui com o Boto, calma aí, deixa eu mandar dá uma mensagem ligada pro aí, Boto. manda um Tá WhatsApp. lá no apesar que agora lá no Que Catar, horas são lá, hein? 4 da manhã.
Ah, manda, pô. De Ah, manhã, o jogador de de manhã ele vai responde. ver. De Já tá manhã carteado ele lá. responde. Deixa eu ligar pro Boto aqui. Agora, no meio dessa conversa toda, eu acho que talvez o único ponto que o torcedor do Flamengo esteja, não é criticando, mas assim, de alguma forma questionando, por que esse homem foi cortado do Mundial? Bruno Pérez, você tem a resposta? Por que o Vinha não é tão aproveitado? Jogador da posição do Felipe Luiz, pô, lateral Sim. esquerdo. O Flamengo tem 3 laterais, assim, eu sei que muita gente não gosta do Ayrton Lucas, mas eu mantenho ele como um jogador de alto nível, chegou à seleção Muito brasileira. útil, muito útil. Então, assim, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de nível muito alto. Muito alto. Acho que todos os 3, Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas, seriam titulares na grande maioria de outros clubes do Brasil. E aí, o Vinha, ele se lesionou nesse momento em que ele tinha 2 concorrentes muito fortes. E é engraçado que ele chegou para ser o titular. Ele foi contratado como... Ele E eu do acho que em Palmeiras, termos né? de característica, Osmigo, ele tem mais a ver com a função que o Alexandre cumpre no time do que o Ayrton Lucas. Porque ele tem mais essa capacidade de ficar como um lateral mais preso, que constrói mais jogo. Porque o Alexandre é esse cara. O Felipe libera muito lateral direito, né? Seja ele o Varela ou o Royal. E aí o cara se manda para ataque, vai muito pra frente. E o lateral esquerdo não. É aquele cara que fica ali mais na base, vai mais na boa. Isso é mais próximo da característica do Vinha do que do próprio Ayrton Lucas. O Ayrton ataca, né? Exato, ele tem muita chegada e tal, e ele faz isso muito bem. Mas defensivamente ele tem muitas dificuldades. Perfeito. O Vinha não tem tantas dificuldades assim, como o Ayrton Lucas. Mas acho que a questão da lesão, eu não sei. A gente não vê os treinos, né? A gente não sabe o que acontece lá no dia a dia. Mas a impressão que eu tenho é que a lesão dele, ele nunca conseguiu se recuperar 100% da lesão. Foi muito mal no amistoso do Uruguai contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos meteu 5-1, a acompanhar esse jogo? Não vi o jogo não, minha galera me informou. Falou com uma propriedade. O cara assistiu o jogo. Você vê que tem a honestidade. O importante é falar Você devia ter mantido, irmão. Que ninguém te mas eu fui questionar. aqui, fui sincero. Não, mas um torcedor, o Fábio, lá dos Estados Unidos, conheci ele no Mundial, e ele falou assim, pô, o Vinha não tá com condições de jogar. Foi Ele tudo falou do lado isso, ele dele. falou, tipo, não tem como, o Vinha tá muito mal, né? E eu acreditei nele. E ele foi titular na seleção. Foi titular na seleção, mas Não imagino rendeu. que alguma opção técnica mesmo, né? Ele entrou num jogo, pode ser Red Bull Bragantino. Jogou muito bem. Uns 2 ou 3 bem jogos. nesse jogo. Teve um jogo que ele entrou foi mal, teve outro que ele entrou foi melhor. Ele, Mas assim, não teve nada assim, meu Deus, o Vinha tá atropelando, tem que Tem que ultrapassar botar, a frente de ninguém. Não teve. assim. ele voltou num jogo contra o Bayer Leverkusen, que a garotada jogou, que foi 5-1 lá na Gávea, um jogo maluco, né? Sim. E aí ele jogou 45 minutos, aí depois entrou contra o Bragantino, mudou o jogo, né? A jogada do Mudou gol o jogo. é dele, mas depois caiu muito, né? Eu também gosto muito do Ayrton Lucas, cara. A galera tem uma implicância com o beijinho. Foi importante na final de 22, né? A jogada que o Pedro Henrique dá um carrinho, acaba sendo expulso. Sai aí em 3 cima- dias antes, chega 2 horas na frente. E o Felipe Luiz até fala, se eu não me engano, pô, se fosse eu, Não chegaria, não nem chegaria perto. naquela bola e automaticamente não teria um jogador a menos do Atlético Paranaense, né? Assim, mas... E eu gosto de lateral muito ofensivo também, né? Mas não e o Flamengo tem um histórico de ter muito mais laterais esquerdos ofensivos do que os da direita, né? Só que a gente pega Juan, tudo bem, tem o Léo Moura, né, na direita, mas geralmente o Flamengo armava o time desde o tempo de Atirson. Era Juan, time que ia pra cima. Me admira você não falar do teu parente, o Royal. Royal. Teu parente. Não, mas o assunto não é o Vinha? Não, tudo bem, mas você não defendeu o cara da tua família. Teu brother, eu vi tu entrevistando pra Sim, meu parceiro. Sim. Mas o tema na lateral esquerda? Mas é lateral, filho. Pô, levanta a bola aí. Pô, Royal é maravilhoso, pô, parceiro. Tamo junto, Royal. Igualzinho, né, Bruno? Igualzinho. Agora eu tô no, né? Fui lá na capela. Ah, você é mais centroavante, né? Pra jogar ali de volante também. Mas se Depende, precisar- depende do técnico, Se né? precisar, velho. Nosso técnico aqui, o Gorô, já fiz algumas funções, né? Né? Já usou na Defendeu muito a multifunções. Flamengo TV. Mas a Flá TV. não tinha vaga pro Vinha, né? Numa relação tão grande como Não, aquela? eu não sei o que o Pet entende disso, mas o Felipe já falou que é difícil treinar com 3 laterais esquerdos, né? Você só tem 2 times. Só tem 2 times, né? Como é que fica aí? Você tira um, É deixa complexo. outro? Mas sabiam disso quando contrataram o Vinha, né? Não foi Mas o aí Felipe é Luiz que que tá. contratou, não. Não, é que o Flamengo, João Listo, ele tá tão poderoso financeiramente que ele tá contratando jogador a granel agora. Na É 3 por posição, 4, mais um da base. Não, e sensação. enfraqueceu um rival direto, Claro. do Palmeiras. Na época que o Vinha chegou, se eu não me engano, o Ayrton Lucas estava recebendo muitas propostas para sair, né? Então Não foi. sei se O Flamengo podia ser, se de repente, já antecipa. uma compra casada para ele vai sair, a gente contrata E Já o que vai pensando. repor. E aí acabou que não saiu e ele machucou. E agora, você, final de ano, aí você olha teu contra-cheque, entrou um bônus, tem 1 bi.
Pô, você já contrata pensando já em repor tem um bi. A minha memória pode estar me quebrando, tá? Mas se eu não me engano, o Vinha chega na época que o Ayrton Lucas estava pegando seleção brasileira. Exato. Sim, Apesar o que Flamengo ele já também foi era uma seleção, né? Ele é um de- jogador de seleção. Mas aí o Flamengo, obviamente, acabou projetando uma possível venda com o Ayrton, né? Pós-seleção, acabou não acontecendo. Agora, o Smigo levantou essa bola com 1 bilhão na conta. Qual a Precisa? posição que o Flamengo É. precisa contratar, na opinião de vocês? Pô, cara, difícil. Cara, um zagueiro, né? Mais um zagueiro, porque Por causa de quantidade, né? jogou no limite aí com 3 zagueiros confiáveis, né? Os Leléu. E a sorte é que o Léo Danilo. Pereira não quebrou, né? Não quebrou, Que ele aguentou todas. Tinha ali o Cleiton, mas era o menino que Menino. até jogou, mas... Menino assim, já tem 22 anos, né? mas O João menino- Vitor até passou à frente dele até na conferência. Mas aí quando jogou foi muito Foi mal. mal, Contra o sim. Fluminense. Contra o Sport também já não tinha ido tão bem. Mas é jovem, né, cara? 18 anos, O pô. torcedor do Flamengo tem que ter calma. Eu sou da época que vi o Juan, Copa do Mundo, futebol alemão, ser vaiado no Maracanã, jovenzinho, porque não conseguia jogar. Então, mas essa questão de ter muita grana é isso. O torcedor já quer um cara pronto, né? É. Então acho que cada vez mais nos próximos anos, dificilmente a gente vai ver jogadores da Base. base tendo oportunidade. A não ser que seja um Paquetá Vinícius Júnior. Mas aí eu lamento muito isso, cara. Isso não é bom também, porque é o patrimônio do clube. Porque o Flamengo, ele tradicionalmente... Como é que esses caras vão aparecer aonde? Pois como é que faz? É complexo. É complexo. Agora, tem um detalhe, né? Assim, para você contratar um jogador, por exemplo, contratar um zagueiro, você imagina o quê? Um zagueiro titular ou reserva? Com a dupla Léo Pereira e Léo Reserva. Ortiz. Beleza, zagueiro reserva, estamos de acordo. Você vai contratar esse cara de que nível? O cara do nível do Léo Pereira ou Léo Ortiz? Esse cara vai querer. Vai Aí é vir um para cá pra ser problema. reserva? O Fabrício Aí tu Bruno vai arrumar meteu o pé. problema. O Hã? Fabrício Bruno, por exemplo, meteu o Exato, pé. esse é o meu ponto, entendeu? Não é qualquer O um. Pablo Às saiu vezes- de fininho, que eu nem lembro como é que ele O Pablo saiu. tá treinando separado. Tá, há no muito Flamengo. No caso, eu não Aí saiu. ele tá Ele lá. tá treinando muito separado, tempo, cara. Tá lá treinando Mas o meu separado. ponto é, de repente, para um cara desse, eu tô falando em termos de planejamento de carreira do próprio jogador. Entendo. Faz mais sentido ele ir pro Cruzeiro ser titular absoluto do Claro, que ele ir pro total. Flamengo ficar no banco o ano inteiro, entendeu? É difícil você também chegar nesse mercado aí, você tem que pagar mais grana, tem que gastar mais dinheiro. E o mesmo vale lá pra frente, né? O atacante que vier vai ser reserva do Pedro. Mas precisa de um. E um goleiro também, né? Porque o Matheus Cunha vai pro Cruzeiro Vai pro agora, Cruzeiro. o Diogo Alves é muito novo. Mas aí é o mesmo Falava-se esquema. no Brasão, né? Mas eu já vi que o Bayern de Munique tava querendo o Brasão. Cara, o É Brasão- loucura, né? Sério? Eu vi notícia. O Brasão, notícia pra verídica, mim, né? Mas- eu montei minha seleção no meu Instagram ele, lá. né? Pra mim, ele é a seleção do campeonato, ele é o goleiro da seleção. Quem? O O Rossi? Brasão. Ah, o Brasão? É, o Brasão tem 25 anos, né? O Rossi tem 30, então assim, se a gente imaginar o Rossi mais 5 anos bem, Mole. né? Pela É, o idade, goleiro hoje mole. em dia o dá goleiro até mais de Fábio tá 35. com quase 50 também. Pela idade, E mole. tá voando, né? Então assim, eu acho que você perguntou das posições, um goleiro e um zagueiro, né? E o atacante não? E Novizão? E um novizão, né? Reserva. É. E Ou quem vai fazer titular o quê? pra brigar com o Peraí, gente. E, gente, 1 bilhão dá pra Calma contratar aí. o time inteiro, né? Não, mas e Juninho Xereca? Tá lá também. Pô, tem que usar, cara. Tem que usar. Ninguém tem esse sobrenome tão fonético assim, tão interessante. E a torcida do Flamengo cantou a plenos A plenos pulmões pulmões. quarta-feira, que fez a escalação do goleiro titular até o último reserva. É. E quando foi o Juninho, Quando né? foi ele, eu acho que teve até mais grito do que jogador titular. Era o mais Não animado foi? no Foi trio. mais do que o Danilo. Foi mais que o Danilo, que fez gol do título da Libertadores. Só isso. Xereca feliz, irmão, é muito maneiro. Anima o grupo, motiva a galera. motiva. Pô, Motivo. E a nação né, gosta também, né? Gosta. pô, não dá pra falar, bota Juninho Eureka, bota um outro negócio. Juninho Xexé, É qualquer coisa. Juninho X. Tá faltando isso no futebol, cara. Tá faltando. É, isso é legal. Não os tem mais folclore. apelido. Hoje, pô. né, Bruno Petrocelli. Pô, não tem graça. Marcelo Oliose. Nome composto, Não faz chato. sentido. João Lins. Não, tem que ter alguma coisa. Tem que ter, tem que ter. O Thiago Silva foi dar entrevista ali no backdrop aí na última rodada, ganhou o jogo, fez o gol. Aí, em vez de chamar o Ganso de Ganso, falou o Paulo. Eu falei, que Paulo? Ele falou isso, não, porque... Nem o Ganso chama. Nem a mãe do Ganso chama ele de Paulo. Falou, não, a partida positiva, o retorno do Paulo. Que Paulo? Que Fosse Paulo? Paulo Paulo no Henrique? Fluminense, né? Se fosse Paulo Henrique? Até dava pra Talvez, fazer. mas o Ganso, pô, um nome diferente. Ele falou Paulo? Caraca. Aí a mãe do Paulo, né, do Ganso. Quem é Paulo, né, gente? Nem a esposa dele Nem, chama. né? Renato Ego, filho, na entrevista aquela depois do jogo quente ali no É Ganso e backdrop. Gancinho, filho. Né? Não, brother, não. É, isso é o lado Falta apelido. moderno do futebol, né? Muito nome composto. Ah, e pro locutor é horrível. Em vez de você decorar 11 nomes, você tem que decorar 22 de um Lá dia na só. Flá TV, Mas não é. você está autorizado na Flá TV a falar o nome e o sobrenome do Juninho? O nome e Como a- é que é? Cara, já tá liberado, já tá liberado. Mas você já gritou apenas nos pulmões? Então, eu falo X, né? Você fala É, X? eu falo X, Xexé. Não, mas você fala Juninho X. É.
Você nunca teve a emoção Se ele mete um gol lá no Mundial, pra pô. comemorar, Sabe o que é mais Juninho. bizarro? Fala Juninho X, nem X, é um V que ele tenta fazer. É a um parada. V de Vieira, né? Que ele já explicou. Mas a galera colocou do jeito que a galera, né? É que também é um Isso V aqui é bem uma mal Vieira. feito, né? Um negócio meio assim. Peraí. Se isso aqui é uma vieira. Aí tô confundindo o bicho aí. É outro bicho. Ou então eu não tô vivendo errado, não tô sabendo. E aí, curtiu esse corte aqui do Fute-Papo? Então chega junto no like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever no canal. Bora!